Eu sou a educadora Mônica Soltal e vou apresentar a vocês a nossa linha de jogos educativos. Esse é o jogo Borboleta Geométrica. É para ser aplicado para crianças a partir de 4 anos de idade. A quantidade de participantes pode ser 2 ou 3 se um for o aplicador do jogo. Então vamos ver os materiais que acompanham, que fazem parte deste jogo. Um tabuleiro na forma de borboleta, cujas asas possuem traçados que originam formas geométricas, ó. Então pode ver que vão ter todos os traçados das formas que serão colocadas nas asas da nossa borboleta geométrica, tá? Então, são 20 formas geométricas planas coloridas que determinam o encaixe perfeito nas asas, direita e esquerda. Temos 2 círculos, um com a letra D para representar o direito e o outro com a letra E. Percebam que eu estou apresentando para vocês a borboleta virada para mim, para minha direita e esquerda, tá? Para facilitar a minha apresentação a vocês, certo? Então agora vamos às regras do jogo. Antes de dar início ao jogo, deve-se retirar os triângulos e os quadriláteros, que são as peças de encaixe das asas direita e esquerda da borboleta, deixando-os ao lado da asa correspondente. São 10 peças em cada asa. Então 10 peças triangulares, e 10 quadriláteros, triângulos e quadriláteros em cada asa, somando um total de 10 peças. É claro que antes de dar início ao jogo, nós devemos explorar essas formas geométricas, porque se a criança não domina os conceitos, de quadriláteros e triângulos, o jogo se torna desinteressante para ela. Então, eles têm que dominar os conceitos dessas 2 formas geométricas. E claro que também relacionando com as respectivas cores de cada uma. Então, vamos lá. Para dar início ao jogo, deve-se colocar sobre a mesa os 2 círculos com as letras D e E, viradas para baixo, movimentando-se os círculos para que as crianças não saibam em qual deles está cada letra. Cada criança pega um dos círculos e a letra que aparece no seu círculo determina em qual das asas irá jogar. Então, a criança desvirou direita, então quem vai jogar na asa direita e o outro, consequentemente, jogará na asa esquerda. Então, direita e esquerda, considerando a minha lateralidade, certo? Então vamos lá. Na sequência, cada criança se posiciona na frente da asa que corresponde à letra do seu círculo. Então a criança que vai jogar na asa direita deste lado e a da asa esquerda deste lado aqui. Ao determinar o início do jogo, as 2 crianças ao mesmo tempo vão encaixando as suas peças, até que todas estejam nos seus respectivos lugares. Vence o jogo a criança que primeiro encaixar corretamente todas as peças da sua asa, isto é, a que primeiro completar uma das asas da borboleta. Então percebam que esses traçados internos aqui, vocês podem dizer assim, mas fica muito fácil. Não, ele vai deixar o jogo mais interessante, porque às vezes a criança vem com a peça e a forma como ela coloca esta peça nem sempre estará correta. Então, olha, determinando, conforme for aqui, olha, ele vai ter que verificar qual a posição que vai colocar essa peça. E às vezes ele tem que virar para um lado e virar para o outro até que encaixe corretamente. Ó, triângulos, tem vários, ó. Então eu teria que ver por tamanho, Então é muito interessante. Aí também entra a rapidez de raciocínio, a visão espacial deles. Então é muito interessante. O que primeiro completar a sua asa é o ganhador. Então percebam que aqui é mais um quebra-cabeça,
né, para montar a asinha da borboleta, tá? Eu sugiro também que a criança que está jogando na asa direita, ela pegue as peças com a mão esquerda, coloque as peças com a mão esquerda e o que está jogando na asa esquerda, pegue as pecinhas e coloque com a mão direita, para que possa trabalhar os dois hemisférios do cérebro, o direito e o esquerdo. Então se torna muito interessante o jogo da borboleta geométrica. Vamos para as variações. Então a variação 1, como seria essa variação? Utiliza-se essa variação como um recurso que estimula a fixação dos diversos objetos do conhecimento, cujas habilidades matemáticas são trabalhadas de forma interessante. Nessa variação, será necessário acrescentar ao material um envelope, uma caixinha, um copinho de iogurte, né, para pôr as questões envolvendo o objeto do conhecimento escolhido. Sugestão: fixação da tabuada, por exemplo, a tabuada da multiplicação. Aqui, ó, sempre, como eu já comentei, nos nossos jogos, vem como sugestões em folha cartonada para recorte, para que já possa ser colocado no envelope, no copinho, para sair jogando, ó. Aqui nós temos questões de matemática com expressões numéricas, temos questões de português, que é formar novas palavras colocando R em uma das sílabas, né, para formar as novas palavras. Aqui nós temos questões do nosso sistema monetário financeiro, olha aí que legal, questões do nosso sistema monetário. Então, percebam que nós podemos trabalhar com qualquer área do conhecimento, tá? Então aqui, ó, nós vamos começar vendo, cada um vai primeiro determinar qual o lado que vai jogar. Então, vamos ver aí a lateralidade, estaremos trabalhando com a lateralidade. Então, movimenta as pecinhas e ele vai determinar quem, ó, esquerda, então vai jogar no lado esquerdo e vai jogar no lado direito. Fica sob a responsabilidade do aplicador, vamos supor que fosse esse envelopezinho aqui com as questões. Então, fica sob a responsabilidade de quem está coordenando o jogo, as questões, tá? Então, o primeiro a jogar retira, sem olhar, uma questão que deve ser respondida imediatamente. Então, ele retira a questãozinha aqui, ó, 4 mais 6 vezes 2. Então, 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. Acertou, porque ele fosse da asa direita, certo? Então, ó, se acertar, escolhe qualquer uma das peças do seu lado e realiza o seu encaixe. Se rapidamente falar que não sabe ou errar a questão, terá a oportunidade de retirar outra questão da caixinha antes de passar a vez. Então, olha só. Então, e as pecinhas estariam todas fora, né? Então, ele acertou a questão, ele escolhe uma das pecinhas para fazer o encaixe. Pronto. Acertou, passa a vez para o seu coleguinha, que vai tirar outra questão do envelopezinho. Acertou, escolhe uma pecinha e encaixa. Errou, passa a vez para o colega e não faz encaixe nenhum, certo? Então, ganha o que primeiro completar, ou a asinha direita ou a asinha esquerda, certo? Então, utilizando o conhecimento das diversas áreas do currículo. Claro que aqui nós podemos também colocar questões de mais de uma disciplina, né? Nós queremos trabalhar com matemática e português, ciências da natureza e português, então aí vai a critério de cada educador, tá? Então essa aqui seria a variação 1. E a variação 2? A variação 2, fazem-se necessários, além do círculo com as letrinhas D e E, que é direita e esquerda, uma caixinha, um envelope para serem colocadas questões, como nessa regrinha anterior. As questões podem ser matemáticas ou multidisciplinares, podem variar conforme o ano e o que está sendo trabalhado, ou conforme a necessidade do momento, a partir dos objetos de conhecimento que o educador quer priorizar. Também pode colocar questões
dos temas contemporâneos transversais na BNCC, como educação financeira, educação ambiental, educação alimentar, nutricional, educação para o trânsito, diversidade cultural, entre outros, tá? Para essa variação também, nós vamos precisar de uma tabela de encaixes, que eu sugiro e dou, inclusive, no material de encarte, a tabela. Então, para cada questão certa, ele vai encaixar determinadas peças na asa da sua borboleta. Então, vamos lá. Antes de dar início ao jogo, o aplicador questiona as crianças sobre a nomenclatura das formas. Então, claro que nós vamos ter triângulos e quadriláteros. A criança vai ter que ter bem definida, né, as características de cada uma para saber o que é o triângulo, o que é o quadrilátero, certo? Então, para dar início ao jogo, a criança participante posiciona o seu círculo de lateralidade, direita ou esquerda. Claro que, novamente, por meio de... nós vamos embaralhar os círculos e cada um pega um dos círculos. Ó, direita, esquerda, certo? Então, nós vamos, por meio de sorteio, a primeira criança a jogar retira sem olhar uma questão envolvendo conhecimento matemático ou de qualquer disciplina, como já falamos anteriormente. Se acertar, ele pula com o seu círculo de lateralidade para o espaço em branco seguinte e encaixa as peças que o aplicador determina ao consultar a tabela de encaixes referente à sua questão correta. Então vamos lá. Vamos supor que quem está jogando na direita retirou a questão e acertou. Então aqui está a tabela de encaixes, ó. Tabela de encaixes na asa esquerda e na asa direita. Então na asa direita ele acertou. Ele vai encaixar 2 quadriláteros vermelhos. Então ele vai escolher 2 quadriláteros vermelhos. Eu vou encaixar aqui e vou encaixar aqui. Passa a vez para o colega. A mesma coisa, ele retira a questão do envelope. Acertou, aí seria lá do encaixe da asa esquerda. Então, 2 triângulos azuis. Ele teria aqui os 2 triângulos azuis para serem localizados na posição correta. Ó, aqui poderia ser este ou este. Então, na realidade, este aqui. Tudo bem? E assim, então, ó, acertou aqui, ó, ele vai passar para a linha branca. Na vez desse outro do colega da asa esquerda, acertou, posicionou os seus triângulos, vai também andar com a sua pecinha para a parte branca. Nova rodada, lá jogou, tirou a questãozinha, acertou. Então, na asa direita 2 triângulos verdes, 2 triângulos verdes. Então, ele vai posicionar os triângulos verdes, olha só. Então, facilita um pouquinho por ter os desenhos, mas é para que fique interessante, senão desestimula a criança, tá? Acertou, então, ele vai com a pecinha para o próximo espaço branco. Quem ganha? O que primeiro atingir a última linha branca e, consequentemente, quando chega na última linha branca, ele pula para a anteninha direita. O que primeiro chegar na sua anteninha, né, direita ou esquerda, ganha o jogo. Então, olha que interessante jogar com a borboleta geométrica. Perceberam que temos várias formas de jogar com ela. Se torna interessante para crianças e alunos de qualquer ano letivo. Tá? Também podemos trabalhar com adolescentes, né? Podemos trabalhar com idosos, é um quebra-cabeça bem interessante. Tá? Então, esse é o jogo borboleta geométrica. Um jogo, muitas formas de jogar. Um jogo que vale por muitos jogos. Jogar mais, aprender mais. Aprendizagem lúdica é com os jogos educativos Mônica Soltal.